Olá, galerinha aí do sétimo ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez, nós vamos fazer a correção das atividades referentes ao bloco 3, que corresponde à terceira semana de agosto. Lembrando que no mês de agosto nós estamos trabalhando com a revisão dos conteúdos estudados anteriormente, né? Visto aí no primeiro e segundo bimestre. E nesse bloco, nós estamos revendo um pouquinho sobre regiões e regionalização, né? Lembrando que regionalização é você regionalizar uma área, é você pegar um espaço, né, uma determinada área e dividi-la em partes, né? E são vários critérios utilizados aí numa regionalização. Podem ser critérios físicos, critérios climáticos, critérios políticos, critérios socioeconômicos, né? Então, você pode pegar uma área e ela pode ter mais de uma regionalização, depende do critério utilizado, como é o caso do Brasil, por exemplo. Se a gente for analisar, e a gente viu um pouco nos bimestres anteriores, de alguns mapas do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o mapa do Brasil, que divide o Brasil em 5 regiões, né, que é a definição aí do IBGE, cujas regiões são Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, esse mapa ele adota características físicas, dentre outras características, mas é mais física. Nós temos um mapa que segue mais critérios econômicos, que é o mapa geoeconômico, né, que divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas. Nós temos também o mapa 4 Brasis, né, com nível de informação, nível tecnológico de cada região. Nós temos o mapa dos domínios morfoclimáticos, que é uma junção de clima mais vegetação, mais relevo. Nós temos o mapa dos biomas. Então, uma mesma área ela pode ser regionalizada mais de uma vez, seguindo critérios diferentes. Aí, nessa atividade, nós temos aí um exemplo, que é o mapa, né? Aí nós temos o mapa de Goiás, né? Então, aí a gente tem a imagem do mapa de Goiás regionalizado de uma forma diferente da que a gente conhece, que é aquela por municípios, né? A região por municípios, né, regionalização por município, adota critérios físicos, critérios políticos. Já essa regionalização aí, ela adota critérios turísticos. A gente vê aí que cada cor representa uma região, né, e cada região representa um ponto turístico. Então, é regionalizado de acordo com a região turística de Goiás, né? Então, vamos aí à correção das atividades propostas. 1. O que significa região? Responda com base em sua etimologia, que é o estudo da história e origem da palavra. Então, vamos lá. Região. Qual que é o significado histórico dessa palavra? Pois bem, regene significa reger. Nos traz a ideia de quê? De administrar um lugar, de gerir um lugar. Régio significa aquilo que pertence ao rei, historicamente falando, ou está associado a ele. Regiões, que significa caminho reto ou direto. Esse é o significado das palavras aí. Que isso tem a ver, né, com região que a gente conhece? Se a gente for analisar, né, ao pé da letra, a palavra tem muito sentido, sim. Região, as regionalizações, né, a região, ela é determinada para que se possa reger um lugar, para que se possa administrar aquele determinado lugar, para que se possa uma pessoa organizar politicamente, economicamente aquele lugar. E quem que faz isso? Não é o rei, mas é o nosso governante, né? Quem está lá à frente representando os nossos interesses. Então, no caso aqui de Goiás, nós temos o nosso governador. No caso do Brasil, nós temos o nosso presidente. Então, né, regindo, né, ou administrando um lugar, ok? Vocês podem colocar assim: regere significa reger, régio significa pertence ao rei ou associado a ele, e regiones, que significa caminho reto ou direto, ok? E vamos lá, número 2.
Explique com suas palavras como funciona o processo de regionalização. Então, como que funciona esse processo? Como eu falei para vocês acima, né? A regionalização, ela funciona a partir de critérios. Então, pega-se critérios de uma determinada área para se dividir aquela área, como vocês podem ver aí, né? No mapa de cor, cada cor representa uma região e tem um critério. No mapa dos municípios, a gente já tem outro critério, né? Mas podem colocar assim. Basicamente, a regionalização diz respeito à identificação das áreas de um território a partir da sua localização e demais características. Vamos ao número 3. O conceito de região é amplamente utilizado para a compreensão das características e administração das áreas e de bairros, cidades, países e continentes. Por que isso acontece? Bem, o conceito de região ele é um instrumento teórico, né? É uma nomenclatura para definir aquela área. Ela serve para quê? Para fazer a interpretação das informações contidas, né? Então, se eu quero saber onde que está ocorrendo, por exemplo, uma queimada. A queimada está acontecendo na região tal. Aonde que foi que aconteceu uma guerra? Onde que aconteceu um incêndio? Na região tal. Então, para isso que se faz, para organizar as informações, para não generalizar e também para se organizar aquele espaço, né? Mas vocês podem colocar assim, o conceito de região é um conceito teórico que serve para a interpretação das informações e na administração política e privada dos espaços, ok? Vamos a número 4. O conceito de região invoca, traz a lembrança, reproduz na imaginação uma certa representação de valores sobre uma área, uma sociedade e os costumes praticados por ela. Deste modo, o conceito de região pode carregar preconceitos, porque ele pode sim, né? E muitas das vezes carrega preconceitos, né? Como ocorre em vários lugares no mundo e inclusive aqui no Brasil, em especiais nas regiões Nordeste, né? A gente vê esse preconceito um pouco aqui na nossa cidade também, onde vem bastante pessoa de fora, pessoa da região Norte, pessoa da região Nordeste para trabalhar nas indústrias que nós temos aqui. Então, se você perguntar a essas pessoas, elas já sofreram algum tipo de preconceito aqui, né? Devido à região. Por quê? Porque os costumes são diferentes, a forma de falar é diferente, né? O jeito, né, da pessoa é diferente, às vezes até as características físicas das pessoas é diferente. Então, sofre sim, né, um tipo de preconceito, é igual o brasileiro, né, quando ele vai para os Estados Unidos também. Também há um preconceito. Né? Também há um preconceito de outras pessoas, africanos, quando vão para outros lugares, né? Pela cor da pele. Então, isso acontece sim, né? Vocês podem colocar, né? Essa, na verdade, ela é um pouco pessoal, né? Mas, assim, para dar uma ideia para vocês, para quem não respondeu, pode colocar assim. Sim, pode. Como ocorre em vários lugares do mundo e no Brasil, em especial na região Nordeste. As pessoas lá sofrem preconceitos porque no imaginário das outras pessoas ou regiões, essas pessoas pertencem ou sofrem uma escassez econômica, né? É isso. Então, associa-se à região Nordeste à pobreza. Então, quando vê um nordestino, associa-se àquela pessoa à situação, né, de pobreza, a situação de burrice, né? Então, o baiano mesmo, né, em muitos lugares chamam o baiano de preguiçoso, né? Então, existe sim o preconceito. Não adianta a gente tapar os olhos e falar que não existe, porque existe sim, ok? Na 5, a regionalização de uma área consegue expressar todos os fenômenos e acontecimentos que ali ocorrem? Explique com base nas várias regionalizações existentes. Será? Não.
porque cada regionalização é basicamente um recorte da realidade segundo os critérios que são estabelecidos lá de acordo com as informações que são obtidas aí pelos institutos de pesquisa, como o IBGE, por exemplo. A regionalização, né, que imposta pelo IBGE, ela prioriza algumas informações, né, como o administrativo, a posição geográfica. Já a regionalização de Milton Santos, conhecida como 4 Brasis, que nós estudamos, prioriza uma análise crítica, né, sobre o nível de informação de cada lugar. Então, não é que a regionalização vai se encaixar perfeitamente, né, nas características. Talvez um pedaço de outro estado que é junto com Goiás tenha também características semelhantes, né, à nossa, mas depende do critério que foi analisado naquela determinada regionalização. Vocês podem colocar assim. Essa é a 5, né? Não, porque cada regionalização é basicamente um recorte da realidade seguindo diferentes critérios. Ok? Só isso. Então, ela nem sempre vai atender aí a realidade, né? Ela vai tentar fazer um recorte. Na 6, cite a localização de sua moradia na cidade. Norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, etc. E as principais características dessa região. Se é periférica ou central, se tem muito ou poucos comércios, residências, lotes, trânsito, etc. Então, para você saber se a sua região ela está no norte, no sul, no leste, no oeste, é só você pegar, né? Se você não souber, é só você pegar um mapa da região de Rio Verde. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar um aí para vocês no grupo, né? Se você mora no centro, você já sabe que é a região central, né? Como tá falando aí. E as características aí de acordo com o bairro que você mora, você vai colocar aí, né? Essa resposta daí, ela é muito pessoal. Cada um vai colocar a sua resposta. Se você mora na região norte, na região sul, né? Na região leste, na região oeste da nossa cidade, né? Lembrando que norte para cima, né? Sul para baixo, leste e oeste. Se tiver a dúvida, né? Olhe aí na rosa dos ventos que vocês produziram aí anteriormente, ok? E é isso, né? Essa foi a nossa correção de hoje, tá? Qualquer dúvida pode estar perguntando aí no grupo. Tchau, tchau!